Hi guys, how are you doing? Espero que você esteja bem hoje. Bom, hoje eu vou te mostrar um assunto que muita gente tem problema em entender e eu particularmente vou até contar um pouquinho sobre o meu começo para que você entenda que isso é uma coisa tradicional e que acontece com muita gente hoje aqui no nosso país, que se chama verbo to be, né? Por mais simples que pareça esse nome, verbo to be hoje, ou sempre, desde então, né? Sempre foi muito popular entre os brasileiros, você deve saber disso. E nesse popular, dizemos assim, a gente vê muita gente falando sobre o assunto. Porém, né? Quando se trata de verbo to be, a gente entende que existem alguns pontos que a gente precisa entender que as pessoas, eu pelo menos quando saí da escola não entendia. Eu decidi fazer essa aula aqui para desmascarar muitos pontos, né, que muita gente tem como dúvida do que realmente é o verbo to be. E nesse contexto, hoje você vai sair dessa aula entendendo exatamente, né, excepcionalmente exatamente como funciona o verbo to be e para que ele serve, né? O que é realmente esse nome que todo mundo fala, que acha que sabe o que é, e muitas das vezes as pessoas não sabem exatamente o que é. Bom, dentro do verbo to be, a primeira coisa que muita gente fala quando eu pergunto o que é verbo to be para você, as pessoas gostam muito de responder algo do tipo, verbo to be é tipo aquele negócio de eu sou, eu estou. Aí você percebe que existe uma confusão dentro da cabeça das pessoas, né? Então, eu vou colocar aqui para a gente começar, to be, tá? E dentro desse contexto, o to be, a primeira coisa que eu quero que sempre daqui para frente você se recorde quando eu ou qualquer pessoa falar sobre esse assunto, é que to be, ele tem um significado, e o significado de to be é ser e estar. Ou seja, to be significa ser ou estar. Teacher tem esses dois significados, é um verbo que tem no inglês um significado só, aparentemente, e no português dois significados, é realmente isso. Na verdade, no português também, e no inglês, aliás, na verdade, no inglês também ele tem dois significados, ser e estar. E no português, de fato, né, assim como a gente está vendo, faz-se da mesma maneira. Então, sim, todas as vezes que você, a partir de agora, olhar para to be, você vai visualizar a possibilidade de ser ou a possibilidade de estar. Ok, vamos entrar um pouco mais no assunto. Então, se verbo to be agora não tem nada a ver com esse negócio de eu sou, eu estou, na verdade, a gente até tem uma relação com isso, né? Por que eu vou falar que não tem nada a ver? Porque não adianta eu falar que o verbo to be é a mesma coisa que um pronome pessoal. E hoje a gente já vai aproveitar para falar de alguns pontos também nesse assunto, tá? Mas vamos focar um pouquinho nessa ideia de to be. Pega seu caderno, sua caneta, fica à vontade para tomar nota do que eu vou falar aqui, até mesmo porque isso aqui é valioso. Para pensar. Vou falar para você que o número de brasileiros que falam inglês hoje, eu não sei se você sabe, mas não chega nem a 6%. Para ser um pouco mais específico, 5% dos brasileiros falam inglês, só que apenas 1% é fluente, realmente fluente em inglês. Fala inglês de forma, entende inglês de forma dizemos que consideravelmente boa, né? E aí, em contexto geral, dentro dessa linha de raciocínio, a gente tem o seguinte, ó. Eu quero que você anote aí pra gente que o verbo to be, ele tem as suas conjugações. E vamos começar, eu vou pedir para você anotar essas 3 conjugações do verbo to be no presente. Então, nós temos am, fica à vontade para você voltar esse vídeo, depois ficar repetindo também comigo. Am, are, is. E aí eu quero que você divida aí anotando o seguinte, ó. Am, are, is são conjugações do presente, tá bom?
se você tiver um pouco mais de entendimento, você pode colocar, eu vou deixar presente aqui, porque lá em cima eu coloquei já simple present, né? Mas como eu vou dividir ele em pontos aqui, eu quero que você entenda e divida na sua cabeça algumas coisas que eu vou te mostrar. Então, as três conjugações, eu quero que você entenda que no verbo to be, no presente, ok? Simples, no presente, nós temos apenas três conjugações. Quais são? Am, are, is. Ponto. Ou seja, a gente utiliza essas três conjugações no presente para falar o que a gente quer falar no presente com o verbo to be, tá bom? Vou te dar alguns exemplos já já, mas vamos dividir as coisas primeiro. Então, agora eu vou pedir para você tomar nota das duas conjugações do verbo to be no passado. Agora eu vou pedir para você anotar as duas conjugações do verbo to be no passado simples, no passado. Olha como a coisa realmente é simples. Só que agora vai se tornar simples para você, porque você está tendo essa mentoria, né? Esse acompanhamento comigo. Eu confesso que isso aqui para mim no começo, né, sem uma mentoria, há mais de 10 anos atrás, era completamente muito difícil. E não há um porquê, né, eu não te trazer essas explicações hoje, sabendo como as coisas estão. Então, agora você já pode anotar aí no seu caderno que was e were são conjugações do verbo to be, são as duas conjugações do verbo to be no passado, passado simples. Ok? E aí, vamos dar um ponto aqui. Agora eu vou te trazer alguns exemplos para você digerir essas conjugações, tá? Vou descer um pouquinho aqui. Fica à vontade para voltar essa aula depois, se caso você precisar. Mas vamos começar falando de simple present, que significa presente simples. Descendo então aqui, eu vou te dar o primeiro exemplo do verbo to be conjugado. Porque o to be, na forma base dele, o que seria a forma base, né? Você vê que eu estou dando o máximo de detalhes possível para que você pegue exatamente a minha pura visão sobre isso. Então, eu vou te entregar hoje tudo o que eu sei sobre o verbo to be dentro do presente simples e do passado simples, tá bom? Então, vamos falar de forma base. O que é a forma base de um verbo? Forma base de um verbo, fica à vontade para fazer anotações, é o verbo sem conjugação. Então, toda vez daqui para frente, nas próximas aulas que eu vou entregar por aqui, você vai entender que toda vez que eu falar da forma base de um verbo, você vai entender que ele está no presente sem alterações. Isso é a forma base de um verbo. Então, quando eu falo forma base do verbo to be, é o próprio to be. Faz sentido para você? Ou seja, ele sem conjugação. Ele está pronto ali para ser conjugado. Ó. Ser, estar. Ponto. Agora, aqui embaixo, ele já não está mais na forma base. Aqui ele já está conjugado no presente simples, né? Vou deixar isso claro na língua portuguesa para você. Eu tenho ser e estar, né? Na língua portuguesa, vou pegar o ser, por exemplo. Se eu falo para você, o verbo ser está na forma base. Ele não está conjugado. Ele está pronto para ser conjugado, certo? Agora, se eu te digo, eu sou, o ser virou sou. Ou seja, o ser foi conjugado e agora é sou para a primeira pessoa. Entende agora a diferença? Então, to be é a forma base, am, are, e você vai começar a entender agora que é a forma conjugada. Caso você já saiba disso, de fato, né? Continue assistindo essa aula que pode reforçar, às vezes você pode ter alguma dúvida, às vezes como foi explicado, talvez não é a forma... Eu pego muitos alunos, por exemplo, muitas pessoas que foram explicadas das formas incorretas ou até mesmo incompletas, né? Incorretas, às vezes, talvez nem tanto, mas o mais são incompletas
E aí as pessoas ficam carentes de alguns pontos importantes e saem com dúvidas depois de anos, né? Às vezes terminam o seu curso de inglês sem falar inglês e tá atravessando várias dúvidas sem saber o porquê. Beleza, então no presente simples eu tenho 3 conjugações. Você está vendo que eu estou falando várias vezes para você a mesma coisa. Isso é uma técnica que eu desenvolvi, tá? De falar durante uma aula várias vezes a mesma coisa, exatamente as coisas que eu quero introduzir na sua mente. Então você vai ver que eu falo do começo ao fim alguns pontos, talvez não vou falar milhares de vezes, nem centenas, mas dezenas de vezes, ok? Então, am, are, is são as 3 conjugações do verbo to be no presente simples. Was, were são as conjugações do verbo to be no passado simples. Vou te dar tempo para a pronúncia agora. Repeat, repita comigo. Am, are, is, was, were. Beleza. Vou te dar seu primeiro exemplo com uma conjugação do verbo to be no simple present. Vamos para a seguinte frase. I am your friend. Beleza. Dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Eu vou deixar de cor diferente o que eu quero destacar, de fato. Eu conjuguei o verbo to be na primeira pessoa, né? Então aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho eu, I, sou. Opa, então é o verbo to be que está aqui? De fato. É o verbo ser que está conjugado na primeira pessoa. Então, por isso que eu tenho eu sou. I am your, seu, friend, amigo, amiga. Você pode utilizar tanto para um quanto para o outro, tá? Ou seja, agora você viu uma conjugação do verbo to be na frase, né, na prática, com esse primeiro exemplo aqui. Beleza. O negócio é simples mesmo, tá? Às vezes você chegou até aqui, você deve estar pensando, caramba, será que é tão simples assim? É simples, só precisa saber ensinar isso aqui, né? E é uma coisa que eu aprendi há um determinado tempo também. Então, o que que acontece? Agora que eu te mostrei a conjugação com am, né, do verbo to be, eu vou te mostrar uma conjugação com are, tá? Eu vou te mostrar uma conjugação no plural. Vou colocar assim a seguinte frase. They are married. Beleza. Toda palavra que você não conhecer, fica à vontade para você anotar, tá bom? E aí, dentro desse contexto, você consegue aumentar a sua, né, as suas palavras, o seu vocabulário de palavras. Pensa que quanto mais palavras uma pessoa conhece, mais ela está perto de falar inglês, tá? Olha que palavra sábia que eu acabei de dizer agora, né? As pessoas que já falam inglês entendem muito bem isso. Quanto mais palavras as pessoas sabem, mais elas se aproximam de falar inglês, tá? Então, é o seguinte, ó. They, pode repetir comigo. They are, essa palavra é bem famosa, não sei se você conhece. Se não conhece também não tem problema, pode anotar. Married. Mais uma vez. They are married. Maravilha. Então, a gente tem aqui o seguinte, ó. Eles ou elas são... Opa, então vamos lá. Peraí. Então, to be é o verbo ser ou estar. Beleza, já desbloqueamos isso. Agora eu tenho o are, que é uma conjugação no presente simples do verbo to be. Ou seja, eu estou conjugado aqui. They é um pronome pessoal que tem 2 significados, masculino ou feminino, eles ou elas. Beleza. Daí, esse are que eu estou trabalhando aqui é uma conjugação no presente simples. Então, quando eu junto pronome pessoal, they,
eles ou elas. Com are, eu estou conjugando, então, eu tenho eles ou elas são ou estão. Vamos falar um pouquinho disso. Então quer dizer que pode ser ou estar a conjugação? Sim. Você vai analisar se faz sentido. Ou seja, they are faz sentido como nessa frase, né, nesse contexto de casados. Eles estão casados. Faz sentido para você? Eu acredito que até faz. E para mim também faz. Ou seja, tem conjugações do verbo to be que impostas em uma frase servem para ser e servem para estar. Tem umas que servem só para ser, tem outras que servem só para estar, ok? E tem outras que servem somente para uma e vice-versa, só para ser ou só para estar. Dentro desse contexto, então, eles são casados ou eles estão casados, faz sentido, né? Então, tá tudo certo aí. Para deixar um pouco mais claro esse detalhe, né, de tem umas que servem, tem outras que não servem, eu vou dar esse mesmo exemplo aqui em cima, ó, na nossa frase I am your friend. Sendo que eu sei que eu posso avaliar se ser e estar funciona, se as duas coisas funcionam, eu vou testar aqui também. Então, se eu tentar traduzir essa I am your friend para eu sou seu amigo ou eu sou sua amiga, acabei esquecendo de dizer, mas o friend também pode ser feminino, funciona, né? Eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, funciona. Agora, se eu digo eu estou seu amigo ou eu estou sua amiga, já não vai funcionar aqui, né? Vai ficar estranho. Você percebe que a gente não tem costume de falar isso. Então, você já entende que a conjugação, nesse caso, só serve para ser. Então, o seu papel, a partir de agora, quando você encontrar o verbo to be, é você decifrar, né? Se funciona para ser ou se funciona para estar. Ou se funciona para os dois. Ou se funciona para um somente dos dois, né? Que é a mesma coisa que eu falei no começo. Mas, assim, o que você está achando? Espero que você esteja gostando dessa aula. Fica à vontade para você me contar aqui nos comentários o que você está achando da forma que eu explico, de forma geral, tá bom? E para mandar para alguém, de repente, né, que você sabe que está começando o curso de inglês, isso pode ajudar essa pessoa realmente com esse conhecimento, né, que talvez possa não ser passado dessa maneira, tá bom? E aí, o que acontece? Dentro desse contexto, eu te mostrei agora uma conjugação, duas conjugações, e eu te apresentei três lá em cima. Eu vou te trazer uma conjugação com is agora, né? A gente viu am, a gente viu are, e a gente agora vai ver is. Eu quero que você entenda, antes de eu entrar nesse assunto, fica à vontade para fazer essa nota agora, no seu caderno, ou seja lá onde você esteja anotando, vou descer um pouquinho aqui. Seguinte, ó, eu quero que você anote, a princípio, duas coisas. A primeira, o pronome pessoal, I, e pode reconhecê-lo como pronome pessoal agora, caso você não saiba, ele é um pronome pessoal, tá? I. E os pronomes pessoais, he, she, você vai entender já já, fique em paz, caso esteja... O que é isso, meu Deus do céu, né? It. Então, eu tenho três pronomes pessoais aqui embaixo. He, pode repetir comigo, he, she, it. Mais uma vez. He, she, it. Beleza. Vou te explicar o que é isso aqui. Seguinte, ó. Na verdade, eu vou deixar ele separadinho aqui, linha por linha, porque eu vou te mostrar um pouco de cada um, tá bom? Para que você entenda o seguinte, exatamente o que eu quero te dizer, é a mensagem que eu quero passar nesse contexto aqui embaixo. Aí, eu quero que você tome nota aí como eu, tá bom? E o mais importante, né, é que você anote aí que I é primeira pessoa, porque essa explicação vai casar com a frase que eu vou trazer para você de exemplo com is, tá? Então, I é primeira pessoa e significa eu. Ok?
Beleza. Então, seu papel agora é memorizar que I é primeira pessoa, tá? Talvez você até já saiba disso, talvez não. Também se sabe, muito bom. Vamos reforçar. Se ainda não sabe, já aprendeu, né? Primeira pessoa, então, suponhamos que daqui 1, 2, 3 aulas que eu poste aqui, eu digo o seguinte para você. Agora vamos começar com a primeira pessoa. Você já sabe que eu estou falando de I, né? Você já sabe que eu estou falando de eu, entende? E aí, he, agora a gente tem como próximo, eu quero que você anote a tradução dele também, ele, she, quero que você anote como ela, e o último que nós temos aqui, ele é o it, né? It. Talvez você tenha visto essa palavra várias vezes em inglês, talvez não, mas não tem problema. It, eu vou escrever o que a gramática pede, dizendo que é, e eu vou te dar uma explicação também em cima disso aqui, tá bom? Porque você vai ver que a gramática pede uma coisa, mas na prática é uma outra coisa. Você vai entender o porquê já já. Então, it, você pode anotar aí como ele, ela, ou até mesmo isto, para, vou deixar aqui, ponto final, vou colocar entre parênteses, em brackets, para coisas, objetos e animais. Calma, caso você já entenda o ponto aqui, animais, tá? Já entenda o que eu vou dizer daqui a pouco. Se caso dizemos que caso você souber do que eu estou falando, né, que eu vou dar uma explicação muito específica para esse ponto aqui de animais, que a gente não utiliza na prática isso para animais, caso você saiba, fica calmo, fica calma, tá? A gente vai chegar, eu vou falar daqui a pouquinho. Caso você não saiba também, só continuar, vai fazer sentido já já para você. Mas eu vou explicar exatamente o porquê a gente não usa para animais, só que a gramática diz que é correto utilizar, né? Beleza. Seguinte, então, eu quero que você anote aí, e vamos dividir, né? Primeira pessoa com I, e agora esse he, she, it, você vai entender que isso aqui é terceira pessoa. Então, você vai tomar nota aí que he, she e it são terceira pessoa. Estou olhando aqui no meu celular, porque literalmente eu estou escrevendo pelo celular para ficar mais fácil para interagir com você nas cores e tudo mais, para não ficar selecionando cor ali em cima. Então, tranquilo. He, she, it, né? A gente entende como ele, he, she, ela, e it, ele ou ela, ou até mesmo isto, você vai entender o porquê já já, para coisas, objetos e animais. Beleza. Nossa, que maluquice. It significa tudo isso, teacher? Sim, eu vou te oferecer a variação para você entender os cenários também aqui ainda nessa aula, tá? Seguinte, ó. Vamos falar de he, she, it agora, ok? He é um pronome tradicional, masculino, ele, ok? She, pronome tradicional, feminino, ela. Então, você pode utilizar eles com consciência a partir de agora, que você está trabalhando com a terceira pessoa. Toda vez que eu falar terceira pessoa, vamos utilizar um pronome de terceira pessoa, você vai utilizar he, she, it. Muito simples, né? De forma geral, então a gente entende o seguinte, ó, que it, a gramática pede para que a gente utilize para ele, ela, ou seja, nem vou falar do isto, porque eu vou te dar exemplos já já. A gramática pede para usar o it para coisas, objetos e animais. Mas, na prática, a gente somente utiliza para coisas e objetos. Por quê? Se você analisar internacionalmente falando, o que acontece? Você percebe, e nacionalmente falando também, né? Tanto no nosso país quanto no mundo afora aí, nós temos o seguinte, nós temos it, né? Utilizado para coisas e objetos. Quando se trata de animais, nós, né, falantes da língua inglesa, e você, futuro falante da língua inglesa,
vai começar a pensar o seguinte: os animais, eles são hoje membros da família, né? Eles são literalmente parte da gente, né? São igualzinho a pessoas, para ser um pouco mais sincero, né? Quem me conhece, se você não me conhece, eu tenho vários animais, né? Quando você tiver a oportunidade de me conhecer melhor, você vai entender isso, né? Eu tenho bastante, bastante mesmo animais. E nesse contexto, o que a gente tem animal, se você também não tem ainda, ou também não tem, pelo menos, claro, você precisa saber disso, né? Mas eu quero que você entenda que a gente considera os animais de uma forma muito grandiosa, né? Eles são completamente importantes, como qualquer pessoa para a gente. Se apega, começa a amá-los de uma forma muito intensa, a ponto de considerá-los como pessoas, porque realmente são. Eu considero assim, porque eu tenho bastante. Talvez você considere, provavelmente você considere também. Daí, o que acontece? A gente ficou meio com preconceito dessa história aí de a gente intitular It para animais. É como se a gente estivesse igualando eles a objetos e de forma alguma a gente considera isso correto, né? Então, na prática, você não vai ver, e eu nem te aconselho que você utilize It para animais. Você vai ver o que na prática, né? Então, o que eu vou encontrar? Como é que eu me refiro ao ele, meu gato, ele, meu cachorro, ela, minha gata, ela, minha cachorrinha, por exemplo? Como é que eu me refiro, né? Eu me refiro com he para ele e com she para ela. Ou seja, pronomes de pessoas também são utilizados para os nossos animais. Ficou simples agora, né? Então, it eu posso usar para um celular, para o computador, posso usar para um armário, para uma mesa, para uma cadeira, coisas, objetos de forma geral, para contextos, né, desse perfil. E quando eu for me relacionar a animais, eu vou utilizar he e she. Ah, gramaticamente isso está correto? A gramática diz que não, mas na prática a gente sempre usa isso. Você vai vivenciar isso. Se você, por exemplo, nesse momento abrir um vídeo aí no YouTube ou aqui no Instagram, se você encontrar algum vídeo ou buscar por algum vídeo de, sei lá, de um americano brincando com gato, com cachorro, você vai ver que ele se direciona a ele como he e a ela como she. Então, agora você já sabe como se portar nessa situação, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade, então, para o nosso assunto aqui. Vou abrir logo aqui o derivado com he e vou dar uns espaços aqui, ó, he e no she. Eu vou te trazer exemplos agora na terceira pessoa, porque a gente deu um exemplo de primeira pessoa, lá em cima, né, com I am your friend. Exemplo de plural, com are, aqui embaixo, no they are. E também, agora, a terceira conjugação, dizemos assim, que a gente colocou na nossa sequência lá em cima, né? Am, are, is. Vamos falar de is, que a gente somente utiliza para a terceira pessoa. Ou seja, peraí que eu vou organizar isso aqui, tá bonitinho? Pronto. Beleza. Tem problema de ficar assim, não, até mesmo porque eu quero que você veja os três, para que você faça essa digestão, né, de terceira pessoa. Você vai entender agora que a conjugação is do verbo to be pode continuar as suas anotações. A conjugação is do verbo to be, ela só funciona para a terceira pessoa, tá bom? Então, toda vez que eu for trabalhar com he, she, it, eu sempre, se eu for trabalhar no presente simples, é claro, eu sempre, sem exceções, vou utilizar is. Eu nunca posso, por exemplo, fazer uma frase do tipo seguinte: he am. Não vai funcionar. Ou seja, não vai conjugar. Não posso fazer, por exemplo, he are. Não funciona. Eu sei agora você sabe que he, she, it é terceira pessoa e he, she, it is, né? Is, a conjugação is do verbo to be, só funciona para terceira pessoa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nosso primeiro exemplo,
He is very happy. Muito interessante. Então, vou destacar a conjugação do verbo to be para que você faça a digestão. Seguinte, ó. He is very happy. Eu tenho he, que é o pronome pessoal. Eu tenho pronome pessoal de terceira pessoa, né? Bem falado agora com propriedade. Is a conjugação do verbo to be na terceira pessoa. Então, vamos pensar. Subir um pouquinho aqui. Verbo to be, ele é o verbo ser ou estar. Aqui em cima, ó. Caso você não esteja vendo, beleza? Daí, nessa linha de raciocínio, então, eu vou descobrir se essa frase ela está com ser ou se ela está como estar, né? Dentro do português. Dentro dessa adaptação para o português. Então, se eu tento, por exemplo, traduzir como ele está muito happy, não sei se você sabe, eu acredito que sim, se não também não tem problema, pode anotar. Ele está muito feliz. Beleza. Então, funciona para estar, né? Se a gente parar para pensar, funciona para estar. A gente tem a conjugação, então, na terceira pessoa do verbo to be, no presente simples, que é está. Ele está, que provém de estar, lá de cima, muito feliz. Beleza? Vamos ver se funciona para ser também, né? Ele é muito feliz. Opa, nesse caso funciona. Então, a gente pode usar para os dois. Ele é muito feliz ou ele está muito feliz. Né? Um estado de ser e um estado de estar. Tá bom? Beleza. Mais um exemplo, vou dar mais um exemplo para cada um aqui, inclusive para o she, para o it, até mesmo porque quando se trata de terceira pessoa, é legal que você tenha bem mapeado aí na mente exatamente o que é a terceira pessoa e agora você já sabe, né? Dentro desse contexto, eu vou criar a seguinte frase aqui, ó. She is my mother. Bem simples também essa frase. Despoluindo um pouquinho aqui, descendo essa outra para ficar mais visual, né? Então, nesse she is my mother, eu tenho aqui she, que é o pronome pessoal, o is é a conjugação do verbo to be para a terceira pessoa no presente simples. Então, eu tenho aqui ela, né? She is. Vamos ver se funciona para estar? Ela está minha mãe. Não funciona. Opa, encontramos uma compatibilidade somente com o ser nesse caso. Então, ela é minha mãe. She is my mother. Consegue perceber agora a incompatibilidade, às vezes, com uma das conjugações? Isso não é nenhum problema, tá? Isso é um trabalho mental que você vai fazer. Trabalho de entendimento, né? E nesse contexto, você percebe que aqui é o seguinte, ó. Se você passa por um caminho, dá certo, passa por outro, não dá certo, ou passa primeiro por um que não dá certo, e depois vai para o outro e viu que deu certo, você já consegue entender exatamente o que a pessoa está falando. Então, se ela diz she is my mother para você, você vai recapitular ali, talvez suponhamos que você falou tão rápido que você não pegou nem o is. She, my mother. Você já entende. Ela, minha mãe. Você vai pegar esses pontos, entende? Então, she is my mother, ela é minha mãe de fato, né? Ela não vai estar minha mãe, entende? Não vai fazer sentido da outra maneira. Muito simples. Acredito que até aqui sua mente já está decolando aí no assunto. Vou descer um pouquinho, vou dar um exemplo com o it para você. Espero que você esteja gostando dessa aula. Seguinte, it, assim como a gente deu as devidas explicações, né? Ele é utilizado para coisas, objetos. Na prática, nós não utilizamos para animais. Coloquei ali só porque a gramática pede, mas não é o que você vai encontrar na prática, tá? A gente não usa. Então, eu vou colocar para um objeto aqui. It is my computer. Repeat. Repete comigo, ó, essa frase. It is my computer. Pode descer e subir nesse computer, do jeitinho que eu estou falando aqui, ó. It is my computer. Beleza. Seguinte, ó. Seguinte. Aqui,
a gente vai analisar da seguinte maneira. Eu tenho algumas opções. Eu tenho ele, eu tenho ela e eu tenho isto, né? Dentro desse contexto, eu vou raciocinar aqui o it como ele. Aí talvez fique até estranho no final, mas eu vou tentar fazer dessa maneira. Eu estou passando para você a minha linha de raciocínio de entender uma frase, tá bom? Você vai entender a minha linha de raciocínio. Sempre que eu completo as frases, fica bem mais simples de entender. Mas eu estou transferindo a forma que você pode usar para entender alguma coisa em inglês, por mais simples ou difícil que seja, ou pareça ser, né? Então, it is, vou tentar deduzir da seguinte forma. Ele é my computer, meu computador. Bom, eu acredito que até funciona dessa maneira, tá? Ele é meu computador. De quem é ele? Suponhamos que eu esteja perguntando. Estamos falando aqui de um computador XYZ. De quem é ele? Bom, ele é meu. Ele, computador. Ele é meu computador. Então, funciona. Beleza, funcionou. Daí, continuando nessa lógica, eu poderia dizer também, isto é meu computador? Se alguém pergunta, o que é isso? Está dentro de uma mala, está dentro de uma bolsa, não sabe o que é? Isso é meu computador. It is my computer. Ou seja, funciona também. Não vai funcionar com ela, porque não vai concordar em gênero nessa frase. Ela é meu computador, não vai fazer sentido, aí você já descarta. Viu como é simples? Viu como é simples entender o que é o verbo to be e o que é a conjugação do verbo to be? Acredito que até aqui somente já abriu assim de uma forma muito grande, tá? Recapitulando então, o verbo to be, né? Ele é o verbo ser ou estar. Nós temos no presente as conjugações am, are, is do verbo to be, no presente simples. Eu te trouxe aqui exemplos como a frase I am your friend, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga. They are married, eles ou elas são casados, ou estão casados, tanto faz. Eu te mostrei que significa eu, primeiramente, né? E é um pronome pessoal da primeira pessoa. He, she, it são pronomes pessoais de terceira pessoa. Ok? Trouxe o primeiro exemplo. He is very happy. A conjugação de is na terceira pessoa, como ele está muito feliz, ou até mesmo ele é muito feliz. Aqui embaixo, como she is my mother, ela é minha mãe. Não funciona para ela está minha mãe, então você já exclui, só vai para o é minha mãe. Já faz sentido para você. Aqui embaixo, it, como pronome de terceira pessoa também. It is my computer, serve para ele é meu computador ou isto é meu computador. Depende do caso que você vai estar vendo aí, que você vai estar usando também. Pronto. Agora, para a gente definir, antes, eu não posso sair dessa aula sem te mostrar dois exemplos no passado simples, né? Porque a gente falou de presente simples, te mostrei exemplos para o presente simples, agora a gente vai falar de passado simples e eu vou te dar dois exemplos, um exemplo para cada, um para was e um para were. Beleza. Então, aqui embaixo, deixa eu só diferenciar aqui, descendo um pouquinho mais. Agora a gente vai falar de passado simples. É bem simples, o próprio nome já diz. Então, suponhamos que eu vou pegar aqui as regras de primeira e de terceira pessoa continuam valendo sempre, tá? Dizemos que sempre, sem exceção. Sempre vão ser exatamente essas mesmas regras, tá bom? Primeira pessoa sempre vai ser I, terceira pessoa sempre vai ser he, she, it. Beleza. Agora é o seguinte, vou criar o primeiro example aqui no passado simples, né? Com a conjugação do verbo to be no passado simples. Se eu falo para você, por exemplo, I was at school, de fato que você entende que eu estou falando do passado aqui, né? Por quê? Porque as duas conjugações, assim como a gente viu lá em cima, subir um pouquinho, as duas conjugações do passado simples, primeira é was,
segunda é o were. Então, você sabe que tudo aqui vai estar acontecendo, aconteceu, melhor dizendo, né, no passado, tá? Então, pode repetir comigo, se você se sentir confortável. I was at school yesterday. I was at school yesterday. Beleza. I was at school yesterday. Muito bom. Tenho aqui o seguinte, ó. Se o verbo to be é o verbo ser ou estar, você deve ter falado, né, nesse momento. Pô, teacher, você falou umas 1000 vezes isso já, né? Mas é de propósito mesmo, tá? Para grudar no seu cérebro. Espero que você esteja entendendo o sinal ou a mensagem que eu quero passar aí do ser ou estar, né? Até mesmo porque se você parar para pensar, pensa que nossa população de brasileiros chega a, sei lá, um pouco mais de 220 milhões de pessoas, 210, 220 milhões de pessoas. Se 5% fala e 1% é fluente, tem muita gente que precisa chegar até essa informação que você está vendo exatamente nesse vídeo. Então, sinta-se à vontade, tá? Para mandar para quem você conhece, até mesmo as pessoas que ainda não falam inglês ou que nem começaram o curso, mas pensam em começar. Ou simplesmente me conta aqui nos comentários se você já sabia disso, se você literalmente já conhecia isso, se já fazia sentido para você que o verbo to be é isso, e as conjugações realmente já fazia isso, já fazia esse sentido para você. Conta para mim aqui nos comentários, manda para os seus amigos, marca alguém, sei lá. Isso pode ajudar, assim como está ajudando você, outras milhões, né, com propriedade, agora em números a gente sabe, outras milhões de pessoas. Ok, então voltando aqui para a nossa explicação, eu estava, por que estava? Eu estou pensando em ser e estar no passado, né? E é claro que vamos continuar a nossa mesma linha de raciocínio. Vamos ver se funciona para ser no passado? Eu era na escola ontem. Não vai funcionar. Então, nesse caso, eu automaticamente entendo que eu estava, porque vem de estar no passado. Então, eu estava na escola ontem. Yesterday é ontem, caso você não tenha aí nas suas notas, fica à vontade, se você quiser tomar nota. Então, olha que simples. Agora você já sabe conjugar frases no passado simples também, assim como já sabe no presente simples. O que acontece aqui é que você precisa entender que eu vou te passar uma técnica muito legal agora, tá? Para você saber onde você utiliza was e onde você utiliza were, que é a segunda conjugação que eu vou colocar aqui, que é essa daqui. Você vai pensar agora em primeira e em terceira pessoa, assim como a gente já viu. Primeira e terceira pessoa, a gente conjuga com was. Deixa eu escrever isso aqui para gente, para ficar mais fácil, tá? Então, você pode tomar nota aí, ó, que primeira e terceira pessoa sempre vai ser was. Vou até destacar aqui de vermelhinho, que aí não tem como, ó. Você vai ver que essa técnica te ajuda a saber onde você vai usar was e onde você vai usar were. E aí você nunca vai errar a conjugação. Tá bom? Então, primeira pessoa sempre vai ser was. E terceira pessoa sempre vai ser was. E aí, onde eu utilizo were, então, teacher? No resto. Ou seja, você tem todos os pronomes pessoais na mão. I, you, he, she, it, we, you, they. Para ficar mais fácil, vou anotar. Vamos lá. Aproveitando tudo. É importante isso, né? A gente não deixar passar nada. Eu não gosto dessa história de passar alguma coisa e só ficar falando por cima. Tem que mostrar o que acontece. Porque não adianta nada eu falar e daqui a pouco, se você não anotar, não vai fazer sentido para você ou você pode esquecer. Então, eu te garanto que se você anotar, se você ver exatamente, visualizar o que eu estou falando, vai fixar de uma forma muito mais fácil. Então, colocar aqui todos os pronomes pessoais para você. I, you, he, pode tomar nota aí. She,
it, we, you, descer um pouquinho, e they. Vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Beleza. Seguinte, ó. Aqui, eu vou deixar de vermelhinho, né? Primeira e terceira pessoas, ok? Primeira e terceira pessoas, de vermelho. E o resto, a gente vai entender como resto. Até mesmo para não complicar a sua cabeça. Não tem necessidade de eu falar tecnicamente. Eu não gosto de falar inglês, falar de regras técnicas, porque só enfeita as coisas. Tudo que é necessário eu tenho que falar, tá? Então, se eu falar, por exemplo, determinada aula com você sobre uma linguagem mais técnica, eu vou explicar ela, é claro, primeiramente. E, de fato, né, vai ser obrigatório ou muito necessário que eu fale. Caso contrário, você vai ver que eu dou uns nomezinhos assim para ficar mais fácil para você lembrar. Não adianta eu falar também outras coisas, porque não que você não possa aprender. Você vai aprender tudo que eu vou ensinar aqui. Mas você talvez possa ter dificuldade para memorizar um monte de coisa. Vamos pelo caminho mais fácil, né? O caminho mais difícil eu já trilhei, dizemos assim, ok? O que acontece, então? Primeira e terceira pessoa está de vermelho. O resto vai ser resto aqui, tá? Então, you, we, you e they vai ser o resto. Eu vou declarar como resto para que fique fácil para você lembrar. Eu vou te demonstrar o significado, na verdade, eu vou te mostrar o significado desses demais pronomes pessoais, né? Caso você não saiba, caso você saiba também, tá tudo certo. Eu vou dar uma explicação completa sobre you, para que você entenda que esse you aqui tem uma especificação que serve para 2 pontos, mas muito simples. Então, primeiro you aqui é igualzinho o you de baixo, tá? Ele é escrito da mesma forma e pronunciado da mesma forma. Só que o ponto engraçado e até eu acho que é até bacana, né, saber, é que you, ele funciona para singular e ele funciona para plural. Ou seja, você pode falar para uma pessoa com you, tipo, you are my friend. Você é meu amigo ou minha amiga. Ou então, você pode falar para 2 ou mais pessoas, tipo, you are my friends. Vocês são meus amigos, ou vocês são minhas amigas. Então, o que vai diferenciar you, para entendermos se ele está no plural ou singular, de fato é o quê? É literalmente a quantidade de coisas que estão envolvidas nessa frase, se essa frase está no plural ou no singular, ok? Beleza. Aí o significado aqui de we, então, somos nós, né? Nós. E de they, aqui embaixo, que tem o significado de eles, nossa, quase que escrevi they de novo, eles e elas, ok? Sim, they funciona para eles e elas, tá? Para os dois. Tanto faz. O contexto que vai te mostrar quando você utiliza para eles ou quando você utiliza para elas. O contexto que você queira abordar. Bacana. Para que eu mostrei isso aqui para você, né? Para que eu falei de pronome pessoal? Para você entender que o que eu quero que você entenda aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar mais aberta a tela aqui, para pegar tudo. Beleza, consegui. Quero que você entenda que primeira e terceira pessoa sempre vai ser was, igual eu escrevi ali, certo? E o resto, lembra que eu falei que ia falar do resto, que são os outros pronomes? O resto, todos os outros pronomes vão ser conjugados com were, porque é o que sobrou, né? Se a gente tem was e were como conjugações do passado, eu tenho aqui embaixo, então, 2 conjugações para fazer. Was, que vai servir para a primeira e terceira pessoa, I, he, she, it, e were para o resto. Muito simples. Pensa dessa forma que você não vai se atrapalhar. Eu acabei falando das conjugações, né, de pronomes no passado, de todas. Eu dei 3 exemplos no presente, que foram os 3 equivalentes às conjugações do verbo to be, mas eu não disse, tá? Bem lembrado, eu não disse quem conjuga quem, né? Eu não falei exatamente quem conjuga am, are, is. E eu vou explicar isso agora também, tá bom? Já que você anotou do passado, agora eu vou te mostrar no presente. Vamos começar por am.
am, somente a primeira pessoa conjuga. Então, fica à vontade para anotar. Então, am somente vai ser conjugado pela primeira pessoa, tá bom? Is, somente a terceira pessoa vai conjugar is no presente, então. Então, primeira pessoa sempre vai ser am, terceira pessoa no presente, lembramos que a gente voltou lá em cima, né? Só para falar da conjugação, que eu te mostrei três exemplos, mas eu não te disse exatamente onde você utiliza am, onde você utiliza are, onde você utiliza is, dentro dos pronomes. Então, por isso que eu estou voltando aqui, tá bom? Então, is sempre vai ser conjugado pela terceira pessoa, am sempre vai ser conjugado pela primeira pessoa, e o resto, né? Agora esse resto já está até popular, o resto vai ficar com o que sobrou, e o que sobrou do presente foi are. Então, o resto aqui, por exemplo, you, we, you, de plural, e they, tudo vai ser are. A única coisa que muda, na minha opinião, entre presente e passado, é que presente você tem am, né? E aonde no passado, por exemplo, já não seria am, já seria was, tudo aqui, ó. Tá vendo? Primeira e terceira pessoa. Aí, uns podem encarar como mais fácil, outros como a mesma coisa. Eu acho que é um pouquinho até mais fácil, mas não tem difícil nesse assunto, você parar para pensar, né? E é claro, né? Primeira pessoa was no passado agora, terceira pessoa was no passado também, e o resto, os demais, tudo were, se você quiser conjugar no passado. Maravilha. Te dei um exemplo, então, com os. Falei pra caramba de pronome, falei pra caramba de conjugação. Estou bastante feliz com a quantidade de informação que você está saindo sabendo dessa aula. Isso é muito valioso para mim, você não tem noção. Mostrar para você o que você realmente talvez não sabia. Ou seja, você vai conseguir dormir essa noite falando, pô, agora eu entendo que isso aqui. Isso é bem bacana para mim. Eu me sinto muito feliz por isso. Se caso for esse seu caso, também pode me contar aqui nos comentários, tá? Bom, o que acontece? Vou te dar um exemplo para a gente terminar essa aula com were, tá bom? Agora que você já sabe que o resto é conjugado com were, eu vou usar o we, nós, né? Então, we were at the supermarket. Uma frase muito simples. Temos então aqui, vou destacar o were, é claro, que é a conjugação que a gente está falando aqui. We were, pode repetir comigo. We were at the supermarket. Supermarket. Beleza. Seguinte, ó. Nós, we, né? Nós. Vamos tentar ir para o lado do ser primeiro? Nós éramos no supermercado. Não vai fazer sentido com ser no passado. Vamos para o estar agora. Nós estávamos, nós estávamos no, at the, supermercado, supermarket. Opa, agora fez sentido. Então, nós estávamos no supermercado, fez sentido a conjugação. Tá vendo como é simples identificar a conjugação do verbo to be, entender o que é o verbo to be? É muito simples, mas agora sinta-se privilegiado ou privilegiada, tá? Por quê? Porque muita gente não sabe disso, tá? É muito simples, mas infelizmente muita gente não sabe. E, de fato, agora você sabe. Então, você pode se sentir feliz, você pode se sentir merecedor disso aqui, porque você já está se diferenciando de muita gente. Acredito que essa aula rendeu bastante, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu estou bastante feliz por ter trago esse conteúdo para você. Caso você tenha gostado, fica à vontade para mandar para alguém que esteja começando o curso, que esteja nessa matéria, ou que falou de repente para você que vai começar a fazer um curso de inglês a nível instrutivo, para que essa pessoa aprenda isso aqui, entenda
realmente como funciona, tá? Thank you very much for this class and see you in the next video.